E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula. Sim, eu estou de chiquinha. Sabe por quê? Porque estamos retornando desse recesso, que foi uma renovação para nós professores e para vocês alunos, nesse ano tão atípico e diferente. Então, nada melhor do que a gente retornar com muito ânimo e com uma aula temática, onde eu sou a chiquinha da turma do Chaves. Para isso, vamos iniciar com uma revisão, dando continuamento aí nos conteúdos que a gente vai ver, certo? Então vamos voltar com ânimo porque a aula começou! Então bora, pessoal! A Chiquinha está aqui. Bem, nós falamos no decorrer daquele primeiro semestre de ecologia. Isso mesmo, ecologia. O que é ecologia? O estudo da casa. E dentro dessa ecologia a gente viu os níveis de organização. Que níveis esses? Espécie, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Vimos que esses seres que vivem na ecologia vão se relacionando. E a partir daí a gente viu as relações ecológicas, onde essas relações ecológicas existem a harmônica e a desarmônica. A harmônica é quando está tudo bem, todos dois saem beneficiados, sai tudo tranquilo. E a desarmônica, quando alguém sai prejudicado. E aí a gente viu que essa harmônica, às vezes o ser vivo nem sai prejudicado nem beneficiado, ele sai neutro, certo? E a gente usou símbolos matemáticos. Na relação harmônica, ó, certo? A gente usa positivo, tudo bem, ou positivo, neutro, bem e neutro. E na desarmônica, a gente usa positivo e negativo, um beneficiado e outro prejudicado, ou tudo negativo, todos dois saem prejudicados, correto? A partir daí, a gente também viu ciclos biogeoquímicos, sim, ciclos biogeoquímicos, os ciclos dos elementos químicos que estão na natureza se relacionando. Que ciclos esse que a gente viu? A gente viu o ciclo da água, que tem a ver com a quantidade de chuva, que está sofrendo com essas mudanças climáticas, que está interferindo. A gente viu o ciclo do carbono, onde é o carbono atmosférico, que também está sendo influenciado pelas poluições, pelas queimadas, correto? Vimos que nesse ciclo de carbono existe uma etapa que é exclusivamente antrópica, ou seja, feita pelo homem, artificial. Que etapa é essa? Combustão. Vimos também o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo que tem a participação de bactérias, onde está envolvido com o enriquecimento do solo, dos nutrientes. E vimos o ciclo do oxigênio, que tem a ver com a nossa respiração. E também dos vegetais, já que a partir da fotossíntese eles liberam oxigênio, correto? Então vimos relações ecológicas, vimos os níveis de organização, vimos ciclos biogeoquímicos. Apenas isso? Não. Vimos sucessão ecológica, ou seja, a colonização do meio. E aí nas espécies pioneiras eu tenho os líquens ou líquens, dependendo de como se fala, correto? Que são aquelas primeiras espécies que chegam no solo, que pode ser uma rocha ou uma duna, arenoso, tá? E a partir deles vai havendo uma colonização, uma comunidade pioneira, secundária, até a floresta, a mata, atingir o seu ápice de desenvolvimento, que é o clímax. Não esqueçam esse nome. O que é o clímax? É quando o meio ambiente, a floresta, tudo que ela produz, ela consome. Ela é autossustentável. Então, em relação ao oxigênio, em relação ao vapor de água, em relação a nutrientes no solo, ela está se autorregulando, correto? Tem, professor, um exemplo? Sim, a floresta amazônica. Até muito tempo, ou pouco tempo, dependendo,
era muito chamado de pulmão do mundo. A floresta amazônica é o pulmão do mundo, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. E não é, gente. O pulmão do mundo são as algas que estão nos oceanos. Elas sim produzem a maior quantidade de oxigênio que a gente tem disponível para a nossa respiração. A floresta amazônica ela é o ar-condicionado do mundo. E por quê? Porque ela já atingiu o clímax, ela já atingiu o ponto máximo de produção e consumo daquilo que ela produz. Então sobra muito pouco para influenciar, porque ela mesma produz e ela mesma consome. Então é um ciclo de clímax. Então hoje é ar-condicionado do mundo. Por quê? Porque ela condiciona, ela influencia o ar das outras regiões, mas ela não libera a quantidade máxima de oxigênio que a gente tem disponível para respirar. Não esqueçam disso, tá? A partir daí, lá vem a Chiquinha de novo, eu vou ter então a cadeia e teia alimentar, que é o quê? Transferência de energia. Então quando eu almoço, é uma cadeia alimentar, eu com o meu almoço, certo? Então, ó, a cadeia alimentar é uma sequência reta, uma sequência linear de transferência de energia, um organismo com um organismo. Exemplo prático, muito prático, né? Ser humano, boi e grama. O boi comeu a grama, nós comemos o boi. Ó, uma sequência reta de transferência de energia. A grama transferiu energia para o boi quando se alimentou. Nós, quando se alimentamos do boi, absorvemos essa energia. Então, uma sequência reta, onde a base é sempre o produtor, ou seja, aquele que produz seu próprio alimento através da fotossíntese. E aqueles que vêm depois são os consumidores, aqueles que consomem. E os decompositores, bactérias e fungos, estão aonde? Estão se alimentando de matéria orgânica em decomposição. Então, esses decompositores, eles nem estão exclusivamente perto do consumidor primário, perto do produtor, secundário ou terciário, eles estão em todo lugar. Porque tudo que morrer, eles vão degradar. Porque esses seres vivos decompositores são como se fossem faxineiros do meio ambiente. Eles estão ali limpando, transformando matéria orgânica em inorgânica e fazendo ali a limpeza do ambiente e ao mesmo tempo fertilizando o solo, certo? A partir daí, não existe só cadeia? Não, existe a teia. A teia alimentar, o próprio nome já diz, é uma teia. Vamos pensar numa teia de aranha? Não são várias linhas entrelaçadas? Exatamente. A teia alimentar são várias cadeias entrelaçadas, enroladas, onde um ser vivo pode ocupar vários níveis tróficos. Então não tem uma sequência reta mais, eu tenho um conjunto de cadeias alimentares. A partir daí, a gente viu que eu tenho as pirâmides ecológicas. Muito tranquilo, em ecologia e em tudo, mas em ecologia em especial em meio ambiente, os conteúdos vão se relacionando e a gente vai se identificando com o próprio meio em que a gente vive. As pirâmides ecológicas eu tenho de número, que é aquela que vai expressar quantidade. Eu tenho uma árvore para 50 gafanhotos, olha o ataque dos gafanhotos vindo aí. Então eu tenho quantidade, eu tenho número, tá? E aí ela pode ser invertida, ou seja, eu posso ter pouco alimento para muito animal, muito ser vivo. Ou eu posso ter muito alimento para pouco ser vivo, certo? Eu tenho a pirâmide de biomassa, que aí eu tenho quantidade, sim, mas é massa produzida. Então ela sempre tem o expresso em quilo, metro quadrado, tonelada, hectare, alqueire, enfim. Qual foi a massa, a quantidade de massa corpórea produzida nesse ambiente? Que também pode ser invertida, porque eu posso ter pouca massa do produtor para muito consumidor ou muita massa corpórea para pouco consumidor, ok? E tenho a nossa pirâmide energética.
A nossa pirâmide de energia, primeira coisa, ela nunca será invertida. Por quê? Energia. A energia, ela sempre vai do mais para o menos. Ela é um fluxo unidirecional, ou seja, o produtor é quem produz mais energia, que ela é a fonte. E aí essa energia vai diminuindo conforme ele vai consumindo. Então o boi, quando se alimenta da grama, ele se alimenta de muito mais energia do que a gente quando se alimenta do boi. Por isso que os vegetais, eles são tão importantes na nossa alimentação e eles nos fornecem tanta energia quanto um pedaço de carne. Eu sei que isso parece, meu Deus, professora, nunca isso. Um bife tem muito mais energia que uma salada. Questão psicológica, tá? Mas em nível energético, lógico que a gente tem que ver quantidade também, mas saber que o produtor, ele nos oferece mais energia. Então essa pirâmide energética nunca será invertida, sempre será do mais para o menos, como uma pirâmide exatamente, porque a base vai ter sempre mais energia. E essa energia vai diminuindo até chegar ao topo da cadeia. É uma pirâmide onde eu tenho, conforme vai, quanto mais distante do produtor, menos energia se tem. Quanto mais perto, mais energia tem. E a partir dessa pirâmide energética, a gente viu PPB, PPL. Partido político? Não. Produção primária bruta, produção primária líquida. Mas, professor, eu vi em tal lugar que é produtividade. Sim, do mesmo jeito. Produtividade primária bruta, produtividade primária líquida. O que é isso? Bruta, o todo que produz. Líquido, aquilo que sobrou para o próximo nível trófico. E que é nível trófico? Os seres vivos que fazem parte da cadeia ou da teia alimentar, que estão ali se relacionando, ok? Então, produtividade primária. Isso daqui significa que apenas é o ser produtor que eu estou relacionando. O bruto, que ele produziu de todo na fotossíntese, e o líquido, aquilo que restou, certo? E aí, quando eu tenho consumidor, né? Eu vou ter o outro, mais partidos políticos, PSB, PSL, que aí, ó, o S aqui, ó, de secundário. Mas, professor, é só secundário? Pode ser terciário? Pode, gente. Tem a ver com consumidor. Então, a mesma coisa, o bruto, que ele se alimentou de tudo, e o líquido, aquilo que restou para o próximo nível trófico, ok? Isso daqui foi um resumão de ecologia, que inclusive preparei para vocês esse mapa mental, que vai facilitar a relação dos conteúdos com vocês, que vai estar disponível, ok, pessoal? Pois bem, e agora, do que a gente vai falar? Nós vamos falar de um conteúdo que é muito maravilhoso, que eu amo, que é genética. Isso mesmo, nós vamos falar de Mendel, Gregor Mendel, o pai da genética, aquele que começa a estudar e vê que de uma planta, de um ser vivo, nascia flores e frutos diferentes. Isso mesmo, Mendel, o pai da genética, começa a estudar o DNA dos seres vivos e como que esse DNA ele é passado para o seu descendente a partir de ervilhas. Em um mosteiro, ele vira monge para ele estudar essas estruturas e características de um mosteiro. E aí ele vai criar duas leis iniciais da genética. A primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Certo? O que a gente vai ver aqui mais detalhadamente é a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, ou seja, as diferentes características genéticas podem se manifestar de maneira diferente. Ou seja, o que isso quer dizer, meu Deus? O professor começou a falar tudo grego. Que uma mesma planta, eu posso ter frutos amarelos e frutos verdes. Às vezes eu apanhei uma muda de um tomate, por exemplo. Eu tenho um tomate redondinho, eu tenho aquele tomate mais pontudo, não é isso? E eu tenho um tomatinho cereja. Às vezes eu apanhei aquela muda de tomate e eu não sabia qual era o tomate. E ali eu posso ter qualquer. Mas às vezes eu comprei uma muda de tomate
daquele redondo. Só que eu plantei, eu irriguei e quando comecei a colher, eu colhi aquele tomate pontudo. Ou a mesma planta teve variações diferentes. Isso é genética. E é isso que a gente vai ver. Como que essas características genéticas se manifestam. E isso é maravilhoso, porque a gente vai começar a entender, a perceber a questão dos olhos claros. Por que eu tenho maior probabilidade de ter olhos claros? Por que eu tenho uma menor probabilidade? Por que naquela família eu tenho mais meninos do que meninas? O tom da nossa pele, nós vamos olhar essa genética com um olhar diferente. E para isso, é para a próxima aula, para não dar uma confundida em vocês, ok? Então por hoje é só e a Chiquinha vai embora. Abraço, pessoal!